안녕하세요, 여러분! Na aula de hoje, aprenderemos sobre o verbo ser, além de perguntar e responder frases como: o que é isso? Isso é eu sou, em coreano. Bem, inicialmente é necessário destacar uma coisa: o chamado verbo ser, ou seja, ida, em coreano, na verdade, faz parte de uma categoria gramatical própria, distinto de verbos e adjetivos. Ele também é conjugado diferente dos verbos e adjetivos, além de, em várias ocasiões, se comportar diferente deles. Mas, em comparação com a nossa língua, o chamaremos de verbo ser, apenas para um melhor entendimento. 시작할까요? ida é o verbo ser em coreano. Diferente do português, sua conjugação não muda de acordo com as pessoas verbais, mas sim de acordo com a formalidade. Nesta aula, aprenderemos 3 de suas formas: a maneira de alta formalidade polida, baixa formalidade polida e a formalidade casual. 입니다. É a maneira formal polida. Você deve utilizá-lo quando estiver em situações de formalidade. Por exemplo, com pessoas de hierarquia superior à sua. Exemplo: 저는 학생입니다. 저는 학생입니다. Eu sou estudante. 저는 아나입니다. 저는 아나입니다. Eu sou Ana. A maneira de baixa formalidade polida é 예요 ou 예요. É a maneira de baixa formalidade polida. Ela é mais utilizada no dia a dia e também é uma maneira respeitosa. Ela pode ser utilizada em várias situações, como com pessoas que você não conhece, que são mais velhas, e também com aquelas que você não tem tanta afinidade. Por exemplo, 저는 학생이에요. 저는 학생이에요. É necessário deixar claro a diferença entre 이에요 e 예요. 이에요 deve ser utilizado quando o nome terminar com consoante. Por exemplo, 저는 종국이에요. 저는 종국이에요. Caso o nome termine com vogal, utiliza-se 예요. Exemplo: 저는 지수예요. 저는 지수예요. Já ya ou ya é a maneira informal. Você deve utilizá-lo com pessoas mais novas que você ou amigos próximos. Por exemplo, 난 리자야. 난 리자야. Ya é utilizado quando o nome termina com vogal. 난 아나야. 난 아나야. E ia é utilizado quando termina com consoante. 난 진이야. 난 진이야. Agora que já aprendemos o verbo e suas formas, vamos aprender a como utilizá-lo. Em português, a ordem da frase é sujeito mais verbo mais objeto. Por exemplo, eu sou Ana. No entanto, em coreano, a ordem e a estrutura da sentença são diferentes do português. Podem ser tanto sujeito mais verbo, quanto sujeito mais objeto mais verbo. Por exemplo, 저는 브라질 사람이에요. 저는
브라질 사람이에요. Além disso, em coreano, você não precisa utilizar artigos como o, a. A frase ficará completa mesmo assim. Por exemplo, 물이에요. 물이에요. É água. Você não precisa dizer é uma água. Se você falar simplesmente 물이에요, compreende-se completamente a frase. 학생이에요. 학생이에요. Sou estudante. 집이에요. 집이에요. É uma casa. Agora, vamos aprender a perguntar em coreano. Para fazermos uma pergunta utilizando 이에요 ou 예요, devemos simplesmente adicionar um ponto de interrogação e mudar a sua entonação, como fazemos no português. 방탄소년단이에요? É o BTS? 커피예요? É café? 사전이에요? É dicionário? Contudo, a mesma regra não se aplica para 입니다. Falaremos dele mais tarde. Agora, se você quiser perguntar o que é isso, precisamos saber duas novas palavras essenciais. 뭐, 이거. 뭐, o que? 이거 vem da palavra isso, mais coisa. 이거. 이거 뭐예요? O que é isso? Exemplos. 이거 뭐예요? 핸드폰이에요. 이거 커피예요? 네, 맞아요. Agora, falando sobre o 입니다. Diferente do 예요 ou 이에요, para realizarmos uma pergunta com 입니다, não adicionamos somente a interrogação, mas sim utilizamos o 입니까. É a forma interrogativa de 입니다. Assim, 브라질 사람입니까? É brasileira? É brasileiro? 물입니까? É água? 이거 뭡니까? O que é isso? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram da aula, deem seu like e se inscreva no canal. 좋아요, 구독하세요.